A diabetes é uma doença seríssima que pode causar complicações no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, na visão, nos pés, nos rins e até nos dentes. Por isso, conhecê-la e se prevenir é muito importante. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a endocrinologista Isabela Carvalho. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Bom, a gente viu aí, né, a própria Câmara aqui de Uberlândia discutindo um tema tão importante hoje, no Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Mais do que nunca, falar sobre a doença é importante. A gente tem alguns dados que chamam bastante atenção, doutora Isabela. Olha, de acordo com a Federação Internacional do Diabetes, existem hoje 12 milhões de diabéticos no Brasil e 5 mil novos casos são diagnosticados por ano. É um número crescente, assustador e um alerta, não é? Isso, a população, né? A população do Brasil está envelhecendo de uma forma não muito boa, sedentária, obesa, e isso está fazendo aumentar muito o índice de diabetes no Brasil, né? Então tem a ver com a diabetes, é uma doença multifatorial, tem a ver com genética e tem a ver com obesidade. Então nós temos diabéticos magros? Temos, né? Famílias de diabéticos que são diabetes tipo 2, né? E após os 40 anos começa a ter maior incidência da doença. Mas hoje nós estamos tendo tipo 2 em 20 anos, em 10 anos, crianças jovens pela obesidade. Então, a obesidade está sendo um fator muito importante de início da doença. Pelo estilo de vida, né? Quando a gente fala nesse número aqui, 12 milhões de diabéticos, qual a faixa etária que mais atinge? Dá para a gente ter uma noção? Dá para citar se é na idade infantil, na meia-idade, na terceira idade, sim, acima dos 30? Sim, a maioria dos diabéticos, né, são tipo 2, os tipo 1 são minoria, né? A grande população de diabetes é tipo 2 e, assim, antes nós tínhamos acima de 40, 50 anos e hoje isso está tendo uma diminuição da idade pelo tipo de vida. Então hoje nós temos crianças de 13 anos, jovens de 20 anos de diabetes tipo 2. Não é a maior parcela do grupo de diabéticos tipo 2. A maioria está acima de 40 anos. Mas hoje, infelizmente, nós estamos tendo esse diagnóstico. Isso por conta da qualidade de vida, o ritmo de vida que a família se propõe a levar e também impacta aí no dia a dia da criança? A obesidade. O principal fator é a obesidade, né? Mesmo que a família seja diabética, o avô é diabético com 60 anos, a criança ficou diabética aos 14 porque ela está 40 quilos acima do peso para a idade dela. Então ela desenvolve um diabetes que ia surgir aos 50 anos, 40 anos antes por causa da obesidade. Fico alerta. Eu quero convidá-la a assistir a uma reportagem. Nós temos um depoimento, um exemplo aqui. Eu acho que é importante a gente ressaltar esses exemplos, porque são pessoas que estão aí com a doença, que convivem com ela e servem de alerta pra gente, né? Até pelo caminho da prevenção, não é? Sim, vamos lá. Nós vamos conhecer agora, gente, a história do Matheus. A família descobriu que ele era diabético quando ele completou 4 anos de idade. De lá pra cá, ele teve que fazer aí muitas adaptações na rotina, mas garante que é possível conviver com a doença e ser feliz. Vamos assistir juntas, então? Vamos lá. Roda pra gente, Bruno, por gentileza. Quando eu virei diabético foi uma grande mudança assim, na minha vida. Meus pais não falavam muito assim sobre a doença. Todo mundo pensava que... Ninguém pensava que essa doença era de gente nova, pensava mais gente mais velha. Teve que pesquisar bastante, procurar muito para saber direito o que era, como cuidar direito. Mas hoje já estou com uma vida bem melhor. Meu diabetes está controlado. Às vezes eu passo vontade em relação à comida, doce, mas tem muita opção, diet. Eu posso, sempre que eu tenho vontade, tem doce, refrigerante. Não sinto mais vontade. Não sinto vontade assim, o povo pensa que sente, mas não sente, dá para ter uma vida normal. Tem que aceitar, não tem cura por enquanto. Quanto mais você sofrer por isso, pior. Aceita que você é diabético, tenta viver uma vida normal, cuida, você vive normalmente com uma pessoa. O depoimento aí do Matheus pra gente. Muito obrigada pela participação, por esse lindo depoimento de quem vive na pele a doença. Descobriu aos 4 anos. Para a família, quando tem esse diagnóstico, não é muito fácil. E criar essa rotina, essa concepção de vida que ele já tem, né? Da consciência de que tem que, né, se cuidar, porque já está com a doença instalada,
também já é um caminho um pouco mais difícil, né? Na tenra idade, doutora Isabela, conheço várias pessoas que têm muitas dificuldades aí, porque a meninada não controla o doce, né? No caso dele, né, ele é de um diabético tipo 1, né? Então, esse diagnóstico é um diagnóstico muito, assim, difícil para a família e para a criança. Muda completamente o cuidado da mãe, vai fazer insulina, vai controlar 3, 4 vezes por dia, vai ter que controlar, né? Porque é uma doença grave e ele tem o diabetes tipo 1. Então, no Brasil, a gente fala de uma forma errada, às vezes, né, o diabetes infantil, achando que é só criança que tem tipo 1. Não é bem assim, né? O diabetes tipo 1, a maior faixa de incidência é entre 5 e 15 anos, mas nós temos um outro tipo de tipo 1 que chama LADA, que é um diabetes tipo 1 que desenvolve mais tardiamente no adulto, né? Então, nós temos pode ter um adulto que começa um tipo 1 aos 40, aos 35, aos 50 até? Pode. E ele é tipo 1, né? Mas as crianças diabéticas, a maior parte, elas são tipo 1. O que é isso? 90% do pâncreas para de funcionar no momento do diagnóstico e geralmente o diagnóstico é feito numa situação de gravidade. Ela descontrola, ela entra em coma, que é a cetoacidose diabética, para no hospital, é feito o diagnóstico, ela se reestabelece lá, às vezes é até necessária a UTI e volta para casa usando insulina e sempre usará a insulina. Então, o que a gente viu aí no caso do Matheus, é possível conviver com a doença de uma maneira tranquila, entre aspas, mas é possível, né? As pessoas que estão em casa nos assistindo agora podem pensar, poxa, um diagnóstico tão tenebroso assim, que não. A medicina está auxiliando, né, e muito, né, principalmente nessa faixa etária, para que tenha uma qualidade de vida e com certeza anos-luz, não? Sim, hoje nós temos muita educação em diabetes, né? Você vê que ele é uma criança e ele já tem os conceitos muito bons, né? Eu não posso comer doce, eu tenho que comer o diet, eu vou ter que resolver a minha vida e não sentir vontade, adaptar com uma dieta diferente. Ele está muito bem informado na educação para o diabetes, Bom né? demais, né? E hoje isso é um papel muito importante. O paciente diabético, seja tipo 1, tipo 2, ele tem que entender que a dieta e a atividade física, que é o tratamento não farmacológico, é uma parte tão importante quanto a insulina no tratamento. Então, ele está muito bem informado. Tá certo. Parabéns, Matheus, aí. Ganhando os parabéns. Uma estrela aí da doutora Isabela. Sucesso e muita qualidade de vida, né, para ele. Muitos anos de vida. A gente tem algumas perguntas. A população sempre participa com a gente. Dúvidas comuns sobre a doença. Eu queria que você respondesse para a gente. Pode ser? Pode ser, vamos Bruno, lá. roda para a gente a primeira pergunta. Como pode ser descoberta a diabetes? Uma pergunta básica, hein, doutora Isabela? E confunde com muitas outras doenças. Isso, a diabetes tipo 1, né, que é essa diabetes mais grave, vai ter esse quadro importante de descompensação. A criança vai começar com muita sede, com muita fome, muita urina. Pode ter, se a criança for muito jovem, pode ter confusão mental. Dependendo do grau da acidose, da rapidez da descompensação, né, ela vai ter características assim, de muita sede, de sonolência. A criança vai parar de estar normal. Os adultos também têm o mesmo sintoma? Aí, o tipo 1, então, né, a cetoacidose diabética é um quadro importante. Agora, o tipo 2, como que eu vou saber que eu estou diabético, né? Você pode ficar muitos anos sem perceber. E o quadro de descompensação importante é o que a gente chama de polis, né? Que você vai ter polifagia, vai ter muita fome, vai ter poliúria, vai fazer muito xixi, acordar à noite várias vezes. São sinais para fazer atento. Xixi, porque o rim está tentando eliminar o açúcar do sangue, né? E você vai ter a polidípsia, você vai ter muita sede. Então, vai comer e não engordar, vai começar a emagrecer, vai começar a beber muita água e vai começar a urinar muito durante o dia, às vezes não percebe, mas acorda várias vezes à noite. Então, isso é um sintoma de polis, né? Que é a descompensação do tipo 2. Então, você pode, às vezes, chegar nesse estágio de tipo 2, já muito descontrolado, e fazer o diagnóstico. E, às vezes, hoje, como o serviço de saúde está muito bom, né? Todo mundo faz um check-up, a gente acaba fazendo o diagnóstico sem a descompensação pela glicemia de jejum. Mais cedo ali, mais né? cedo. Para que ele não passa por esse tumulto e pra chega não a parar no chegar hospital. num estado grave, né? Isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta, Bruno, por gentileza. Crianças podem desenvolver diabetes? Aí, sim, né? Nós já Sim, comentamos, temos exemplo aí do Matheus, né? 4 anos foi descoberta a doença. E com qual idade? Até 2 pode descobrir a doença? Assim, o diabetes congênito, né, que seria desde o nascimento, o diabetes congênito é muito raro.
né? Nós temos diabetes congênito transitório, o permanente, que aparece nos primeiros meses de vida. O transitório ele pode desaparecer aos 6 meses. É muito raro em bebês o diabetes, né? Aí passou do primeiro ano de vida para cima, aí a gente já pensa em diabetes tipo 1, né? Mas a faixa de incidência maior do tipo 1 é entre 5 e 15 anos de idade. E hoje tem a novidade ruim, né? Não é uma novidade, é uma tristeza. A gente ter crianças, né? Faixa etária de 10, 8 com obesidade, tendo diagnóstico de tipo 2, o que não é habitual, né? Que não era normal no passado. Até então, né? Até então. A próxima pergunta, por gentileza. Como funciona o tratamento para quem tem a diabetes? E aí, doutora Isabela, Então, qual que é o tratamento? o Né? tipo Importante 1, pergunta. O tipo 1, como eu te falei, né, é um diabetes grave com descompensação. No diagnóstico, a gente entra com insulina e a insulina para sempre. Então, o tipo 1, infelizmente, não tem outro recurso. É pro resto da vida. Pro resto da vida é insulina. O tipo 2, nós começamos com comprimidos, né? O primeiro comprimido é a metformina, que é o glifage. Todos os diabéticos praticamente usam. E aí nós vamos subindo nas medicações e medicações que estimulem o pâncreas a produzir mais insulina. Então, nós temos várias famílias de medicação e nós vamos subindo nessas drogas, adicionando drogas. Quando o pâncreas do tipo 2 cansar, não funcionar mais pelo estímulo, entra a insulina. Aí então, o paciente tipo tem que 2 conviver com a também, aplicação da isso. insulina. Então, tipo 2, numa fase mais adiantada da doença, também usa insulina. Porque às vezes a pessoa, eu sou adulto, uso insulina, então eu sou tipo 1. Não, você é tipo 2 mesmo, né? E aí, com o evoluir da doença, esse pâncreas foi exaurindo, né? Ele foi muito estimulado pelos medicamentos, ele perdeu função, aí o tipo 2 entra mais pra frente com a insulina também. Tá certo. Vamos para a última pergunta. Eu queria saber quais são os sintomas da diabetes. Nós já ressaltamos aqui, mas é importante reforçar novamente, porque já num Dia Mundial de Combate à Doença, nada mais oportuno do que a gente alertar a comunidade, né? Para quem está nos assistindo. Às vezes tem esse sintoma, passa imperceptível, às vezes não dá tanta atenção, mas é importante ficar atento aí, não é? O principal, né, que dá para a gente relatar, o principal sintoma, os dois principais aí, um grupo de sintomas que podem mesmo, a né, sede indicar... e o principal relato, né, é a sede e a urina, né? Eu tô bebendo muita água o dia todo e fazendo muita urina e aí eu começo a acordar à noite, né? Já eu é não um sinal. é muito açúcar no sangue, isso o rim não consegue segurar, vai para a urina fica muito concentrada, né, de glicose e puxa a água. Então nós temos um volume urinário muito alto durante todo o dia, a pessoa nem percebe às vezes, tá muito calor, tô bebendo muita água, tudo bem, mas ela vai ter que acordar à noite. Então aí a gente pergunta, você está acordando quantas vezes à noite? Ou não está acordando à noite? Então a gente tem essa noção para falar, não, se está acordando muitas vezes à noite, está descompensado mesmo. Então está respondido aí. E para a gente encerrar nosso bate-papo, o caminho, doutora Isabela, é a prevenção, é o cuidado, evitar o sedentarismo. Fazendo isso, a gente vai manter a doença bem longe da gente, não vai? Exatamente, né? Então, assim, mesmo que você tenha um familiar diabético na sua casa, né, tipo 2, que ficou mais tarde diabético, o que fazer para eu ficar longe do diabetes? Eu tenho que ter um peso próximo do ideal, não ter obesidade, hábitos saudáveis, na rotina consumir menos açúcar, né, menos carboidrato branco e ter exercício. Esse Uma é o hora caminho. por dia já salva. Você é muito simpática. Obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada pela presença. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Para vocês já também. programou o final de semana? Já, tudo em ordem. Vai viajar? Não, ficar aqui mesmo. Mas vai descansar bastante, Descansar, né, doutora Isabela? é Fazer isso muito aí. exercício físico. Isso, uma hora por dia. Tá certo. Um beijo para você. Um bom fim de semana. Para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau.